Porque a Câmara dos Deputados aprovou um novo projeto contra o MST. Desta vez, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural proibiu a desapropriação de terras produtivas para a realização da chamada reforma agrária. Esse texto vai na contramão da decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que permite a desapropriação de terras produtivas desde que os locais não cumpram a chamada função social. Segundo o autor do texto, o deputado Rodolfo Nogueira, a decisão da Corte pode gerar instabilidade social no campo. Já o relator, o deputado Marcel Van Hatten, disse que o STF vem usurpando a competência do Congresso em desrespeito aos parlamentares. Você, Cristiano Beraldo, mais uma medida para fortalecer os produtores, assegurar o direito à propriedade. Concorda com a medida? É importante esse reforço ou, em tese, isso já está na nossa Constituição? Pois é, Caniato. Olha só, são dois lados dessa notícia. Primeiro é da matéria que ela trata. Você tem produtores, donos de terra, produtores, estão ali produzindo e você vê esses produtores várias vezes serem desafiados com essa história. Não, a sua terra não está cumprindo a função social. Está claro para você o que é a função social ou bastaria estar produzindo? Né? Você pega... Não, mas eu tenho uma terra. Eu quando compro você a terra... Você trabalhou e pagou por ela, certo? Exatamente. Eu fui lá, paguei os impostos devidos, comprei a terra e coloquei a terra no meu nome. Eu quando assino a escritura para ser proprietário daquela terra... não venho com uma obrigação, eu não sou exigido de produzir determinada cultura e num volume X, Y ou Z. A terra está ali e se a minha terra é boa para plantar algodão e o mercado de algodão está ruim porque houve um evento qualquer em um outro país que mexeu com o mercado de algodão, por que eu vou ser obrigado a plantar o algodão? E talvez seja mais barato eu manter o custo da minha terra parada por um ano do que eu me aventurar na cultura do algodão naquele período. E aí alguém pode chegar e dizer, lá, terra improdutiva, vamos invadir. Ou então eu tenho um pasto. Vai chegar o MST e vai dizer, não, esse pasto é muito grande para a quantidade de gado que você tem aqui. E aí eu vou ter que ir para a justiça me justificar. Quer dizer, me tomam como produtor rural, me tomam como proprietário de uma propriedade rural o direito de escolher o que e quando fazer com a minha propriedade. Pode escolher também arrendar a terra, né? Exato. Você pode fazer, a terra é sua. Para você fazer alguma coisa é óbvio que se eu trabalhei, comprei aquela terra e tem alguma coisa que se eu plantar ali vai me trazer retorno financeiro, eu vou fazer. Por que eu não vou fazer? Né? Tem doido que vai comprar terra e vai, não, vou ficar com a terra parada aqui. Vou fazer especulação imobiliária na minha propriedade rural, não vou produzir absolutamente nada. Vou só ficar pagando o custo dela? Claro que não é assim que funciona. Só que aí você vê esses desafios todos sendo colocados e o Congresso tendo que agir. Aí a gente vai para o outro lado dessa notícia, Caniato, que é o seguinte. Vejam o trabalho que tem tido o Congresso Nacional para conter a interpretação criativa da Constituição. Esta queda de braço entre as provocações feitas pelo Supremo Tribunal Federal e as respostas dadas pelo Congresso Nacional vão exigindo que a Constituição de 1988 vá sendo transformada, vá sendo toda modificada para dizer o óbvio, para reforçar o óbvio, porque não se pode mais deixar a letra da Constituição ser interpretada de uma forma que tenha como base a lógica, o que é razoável, a realidade. Há uma criatividade imensa para a interpretação das leis no Brasil. E isso é mais uma demonstração, Caniato, só para concluir, é mais uma demonstração de que a Constituição de 88 já está velha para o Brasil de hoje. Precisamos pensar seriamente numa nova Constituinte. O Mota diria uma interpretação freestyle da Constituição, né, Mota? Que a gente precisa considerar em relação à aprovação desse projeto contra o MST, proibindo a desapropriação de terras que são produtivas. Bom, primeiro, parabéns ao relator, deputado Marcel Van Hatten. O deputado Marcel Van Hatten está fazendo história com a sua atuação. Um dia, quando o Brasil voltar
a situação mais parecida com o normal, os livros de história vão registrar o nome dele como uma das pessoas mais corajosas do Brasil de hoje. Parabéns também ao deputado Rodolfo Nogueira, autor do projeto, um projeto que não seria necessário em qualquer país democrático sensato, porque ele reafirma o óbvio. A propriedade é um direito fundamental que não pode ficar à mercê de ideologias ou de humores políticos. Toda a civilização ocidental foi construída em cima do direito de propriedade. Foi a garantia do direito de propriedade que fez com que a Revolução Industrial começasse na Inglaterra. É porque lá já estava estabelecido essa garantia. Eu vou falar bem devagar para as pessoas entenderem. A função social da propriedade é aquela que o seu proprietário determina. Se o proprietário adquiriu a propriedade legitimamente, ele pode fazer com a propriedade o que ele quiser, lógico, desde que não cause importuno aos outros. Eu não posso montar uma boate no meu apartamento, porque vai incomodar os meus vizinhos. Mas dentro desses limites da razoabilidade e da sensatez, a decisão é do proprietário. E é preciso que a gente repita isso. Quem ataca o direito de propriedade, ataca a segurança jurídica, o desenvolvimento e a possibilidade de prosperidade do país. Pois é, você, Luiz Felipe Dávila, queremos te ouvir em relação ao conteúdo desse projeto, essa proposta, mas, sobretudo, esse ponto destacado pelo Beraldo, essa perda de energia do Poder Legislativo de criar medidas propostas para reforçar o que já está na Constituição Federal, né? É verdade, o Beraldo e o Mota já disseram tudo. Parece brincadeira que no Brasil nós precisamos ter uma lei para reiterar aquilo que está na Constituição, para fazer cumprir o que está na Constituição, que é respeito à propriedade privada, né? Então, mas veja que coisa interessante, esse projeto tem duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira é o seguinte: na verdade, ele está excluindo essa palavra que Mota e Beraldo sempre trouxeram, que é a função social da terra, porque isso é que criou o espaço para uma enorme discussão. Quando a Constituição de 1988 foi promulgada, essa história de função social era um termo para desapropriar latifúndios que se chamavam as terras improdutivas. Então, Beraldo, no Brasil, naquela época, se você tivesse uma área grande de pastagem, tivesse lá 2, 3 cabeças de gado, ou uma cabeça de gado por hectare, poderiam dizer que vocês não estavam cumprindo o papel da função social da terra, e isso fazia com que a terra fosse passiva de desapropriação. Evidentemente, indenização e tal, mas aquilo era a desculpa, vamos dizer assim, o cartão verde para poder desapropriar uma terra. Então, o que esse projeto faz? É retirar esse negócio. Por que precisa retirar isso agora? O que em 1988 existiam, sim, terras improdutivas no Brasil, e hoje não tem mais. Eu desafio o MST a mostrar 1 hectare de terra improdutiva no Brasil de hoje. Não existe mais. Isso não existe mais. Então, esse projeto, ao tirar essa história de função social, ele apenas está coadunando com a realidade do Brasil. Não tem mais terra improdutiva no Brasil. O Brasil, toda a terra agriculturável hoje é altamente produtiva. É só ver o recorde de safra que o Brasil tem ano após ano, sem aumentar sua área. Se pegar a mesma área que o Brasil planta hoje, que é por volta de 80 milhões de hectares, é a produtividade, ganho de produtividade em 80 milhões de hectares que ganha a cada ano. Isso é ganho de produtividade. O agro brasileiro, há 40 anos, tem um ganho de produtividade de mais de 2,5% ao ano sobre ano. Isso é um ganho absurdo de produtividade. Portanto, eu desafio o MST a mostrar aqui 1 hectare de terra improdutiva, de latifúndio. Então, esse projeto, de certa forma, acaba com esse cartão verde que amanhã poderiam questionar uma terra. Aliás, as invasões do MST, que nós acompanhamos esse ano de forma vergonhosa, onde é que foram? Uma foi numa terra da Suzano. A Suzano é uma das maiores papeleiras do mundo. E outra era numa terra da Embrapa, que faz pesquisa, porque não tem mais a tal da terra improdutiva. E o último ponto, o deputado Marcel Van Hatten enfatiza no seu relatório algo que nós, todos brasileiros, precisamos ficar de olho. O que ele coloca ali?
No Brasil, hoje, existem 80 milhões de hectares de agricultura produtiva. Sabe quanto temos de terra para a reforma agrária no Brasil? 88 milhões de hectares. Ou seja, o Brasil tem mais terra para fazer distribuição social do que terra produtiva. Isso é um absurdo. É o retrato do Brasil que nós não queremos. Aquele Brasil que o Estado pesado é maior que o setor produtivo e olha o setor produtivo como a vaca leiteira para tirar dinheiro do brasileiro que produz, empreende e trabalha para sustentar esse Brasil que não produz e que vive às custas daqueles que trabalham, produzem e empreendem. Pois é, esse é um número assustador em relação às terras que estão no portfólio do INCRA, né? Ou seja, falta vontade política, Beraldo? Pois é, não, e tem uma coisa interessante, fazendo um gancho com o que o Dávila falou, Canhoto, que é o seguinte: aonde vai ter terra improdutiva, segundo os conceitos do MST e da função social, onde vai ter terra improdutiva no Brasil agora? Lá no Rio Grande do Sul, sabe por quê? Porque o governo está importando 1 milhão de toneladas de arroz e aí os plantadores de arroz no Rio Grande do Sul não vão conseguir plantar, porque simplesmente não vai fazer sentido você plantar arroz para concorrer com o preço subsidiado do governo. E aí você vai ter, talvez, o MST invadindo essas terras para que depois eles se tornem os grandes, né, produtores de arroz. Acho que esse é o sonho deles, produzir arroz lá no Rio Grande do Sul. Então, os plantadores de arroz do Rio Grande do Sul que abram o olho, vão ter que se proteger lá, porque deve estar todo mundo esperando o momento certo para atacar essa turma que só sabe viver de atrapalhar a vida dos outros, de tomar a riqueza gerada pelos outros. Então, Canhoto, essa situação toda que a gente vê, esse esforço enorme que uma parte importante do Congresso faz em defesa do agronegócio brasileiro, é uma coisa insana. E ela é insana porque o agronegócio funciona, vai bem, traz esses recordes de produtividade, como citou o Dávila, por conta própria. A Embrapa é, sim, uma grande referência, foi muito importante para o processo de desenvolvimento do agronegócio no Brasil, mas hoje o agronegócio não depende mais do governo. Os grandes produtores não dependem mais de financiamento do governo. Eles resolveram seus próprios problemas, inclusive do financiamento das safras. Resolvem problemas logísticos, de armazenagem, por aí vai. Então, vem algo que deveria ser um exemplo para todos os outros setores e o que querem fazer? Querem destruir, querem jogar para baixo, querem, com isso, manter o Brasil no atraso, atacando inclusive o setor que está levando nas costas o PIB brasileiro. Pois é, já há vários anos, inclusive. Você, Mota, quer fazer seu complemento, por favor? Eu quero lembrar aqui a classificação que o pensador, filósofo Franz Oppenheimer fez sobre os meios de ganhar a vida, né? Ele disse que existem 2 meios de ganhar a vida. Um é o meio econômico, é o que todos nós aqui fazemos. Você trabalha, recebe um salário, ou você produz, você compra, você vende e você obtém no final um lucro. O segundo meio de ganhar a vida é o meio político. Você se apropria do poder e aí você explora aqueles que produzem. E aí a gente entende por que essa obsessão com a reforma agrária que nunca vem, porque essa obsessão em ocupar a propriedade dos outros, porque essa obsessão de pessoas que não produzem nada, que têm zero conhecimento sobre agricultura ou sobre as novas tecnologias do agronegócio, em querer elas mesmas determinar o que é ou não uma propriedade com uso social. Dávila. Eu queria pegar um gancho do Beraldo aqui que eu acho muito interessante. Sabe qual é a área hoje de grande oportunidade para o Brasil investir? É justamente as terras improdutivas, que são aquelas áreas degradadas. Porque é na área degradada que nós podemos plantar árvore, porque ali não dá para ter nenhuma atividade agrícola, e isso pode ser fundamental para o Brasil atingir as metas lá que nós temos estabelecidas de redução de carbono. E veja só que engraçado. Uma compensação. Mas exatamente. Aliás, esse é o grande potencial do Brasil. O Brasil tem capacidade hoje de sequestrar 50% da emissão de carbono do mundo plantando árvore em terra degradada. Créditos, né? Então, mas veja só
Só que essa é uma atividade absolutamente improdutiva. Você vai comprar, plantar a árvore e esperar ela crescer para conseguir ter um crédito de carbono. Então isso vai cumprir a função social. A questão ambiental não cumpre a função social do ganho de produtividade. Nem dá para ganhar produtividade nessas terras degradadas. Mas é um enorme potencial que o Brasil tem de reflorestar essas áreas degradadas, transformar isso em crédito de carbono e fazer que isso vire dinheiro. Isso não encaixa no tal da função social da terra, como foi interpretado na Constituição de 1988. O Beraldo quer fechar, né? Não, a gente vê essa realidade, né? Então, a mesma turma que fica cobrando função social, fica atuando para atrapalhar o desenvolvimento da atividade econômica. E a gente viu isso, por exemplo, lá na Amazônia, quando a gente teve a possibilidade de explorar petróleo na costa do Amapá, uma imensa reserva de petróleo que geraria uma riqueza gigantesca para desenvolver o Amapá. E aí, ONGs internacionais vieram fazer campanha no rádio para atrapalhar a possibilidade de exploração desse petróleo, dizendo que tem que proteger a Amazônia. Então, eles não querem proteger a Amazônia, não. Eles faturam, eles crescem em cima da pobreza e da ignorância dos outros, que pode ter certeza, os chefões dessas ONGs, eles não estão vivendo essa vida de abraçar árvore, de ficar protegendo a praia, de ficar protestando na rua contra a privatização da praia, não. Eles estão vivendo um vidão, eles estão faturando alto com esse tipo de bandeira. E a gente traz isso para a realidade do nosso agronegócio, é a mesma coisa. O MST é uma máquina de faturar, porque ele conseguiu sensibilizar um número enorme de pessoas que acham que apoiar o MST é proteger alguma coisa, é compensar a sua existência. A pessoa fica em crise existencial. Ai, eu estou aqui comprando este presente, ele vem com embrulho de plástico que vai demorar não sei quantos anos para poder sumir na natureza. Então, eu vou dar dinheiro para o MST e por aí vai. Virou um discurso realmente caça-níquel, que as pessoas se iludem, não resolvem absolutamente nenhum problema e a turma fica aí, só mamando nessa teta gorda. E vendem muito boné pelo e-commerce na internet, viu, Cristiano Beraldo? De várias cores. Acho que o Mota tem algo a dizer. O Cristiano Beraldo subitamente me iluminou aqui a explicação dos bonezinhos do MST usados aqui pela Fina Flor, pela Genesse do Rio, daqui da Praia de Ipanema. É isso, é penitência, é para expiar a culpa dos frutos do capitalismo que eles também usufruem. Tome bonezinho e camiseta do MST. Pois é, agora, Dávila, você tem observado, talvez por conta dessa característica da atual legislatura, sobretudo na Câmara Federal, uma mudança de postura, se a gente observar o comportamento dos deputados nas 4 administrações do PT, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, a gente pode falar que esse é um Congresso mais combativo em relação a essas questões que envolvem a invasão de propriedade? Com certeza, porque, como bem disse o Beraldo, isso aqui é a locomotiva hoje que impulsiona o crescimento econômico do Brasil. Aliás, se você pegar boa parte desse crescimento medíocre do PIB que nós temos, é graças ao agronegócio. Se tirar o agronegócio, a indústria caiu 32%, serviço ficou menos 2%, 3%. Agora, quem cresceu 34% do PIB foi o agro. Então, o agro é hoje o que eu chamo o motor que faz a economia brasileira crescer. Por isso, tem que proteger mesmo o agro. 1/4 das nossas exportações é agronegócio. É o único setor que ganha competitividade porque é o único setor exposto à concorrência internacional. Então, o agro deveria servir de exemplo para os outros setores do Brasil. Como que a indústria e o serviço vão seguir o exemplo do agro, acreditando nos benefícios da abertura econômica, da inserção do Brasil no comércio global. O Brasil é um nanico no comércio global. Nós não representamos nem 2% do comércio global. Ô Canhoto, vou te contar uma coisa que eu acho vergonhoso. O Brasil exporta menos que a pequena ilha de Taiwan. É uma vergonha.
E é isso que nós precisamos mostrar, seguir o exemplo do agronegócio para mostrar os ganhos daquilo que o Mota sempre fala, da economia de mercado, da competição e da produtividade, que só acontece com aqueles que estão preparados para concorrer no comércio internacional.